Fala, meus amigos, tudo bem? Esse material que você vai assistir agora é uma aula da nossa comunidade de perícia tributária, onde toda quarta-feira, às 17h07, nós estaremos juntos, ao vivo, com um perito judicial, ou melhor, um perito tributarista, para que ele possa estabelecer considerações sobre o caso. E o lance mais interessante sobre isso: para atuar como tributarista, você precisa ser contador. Para atuar como perito, ou na perícia tributária, você precisa ser contador? Não necessariamente. Certo? A grande questão é que a gente sempre discute sobre isso, né? Que todo contador, ele acha que entende de tributo. Não acredito que você falou isso. Ele entende alguma coisa de tributo em um contexto mínimo. Calma, não me cancelem, né? Não me cancelem. A bem da verdade, todo profissional que atua na contabilidade que tem contato com a empresa, ele vai entender alguma coisa de tributo. Isso aí é uma verdade quase que absoluta. Ah, mas o cara trabalha na parte trabalhista, certo? Ele atua na contabilidade, mas de forma mais próxima com o ambiente trabalhista. Tudo bem, ele vai entender de tributos que incidem sobre as relações de trabalho: emprego, folha de pagamento, INSS, FGTS, Previdência e tal, e etc. E sobre esses pontos também existe, caso o desenrolar das relações ele requeira, uma perícia específica para isso, que é a perícia trabalhista, né, o previdenciário. Quando se trata, então, de tributos que incidem de forma direta ou indireta e nas operações da empresa, sobre receita, sobre faturamento, sobre saídas tributáveis, quando a gente fala, por exemplo, aqui de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, aí nós temos um outro lado que é nesse ponto que nós focamos no perito, ou na presença do tributarista, na qualidade de perito. E a máxima que realmente a gente conversou, né? O contador acha que entende de tributo, assim como, né, todo advogado diz que entende de processo, tá certo? Acredita que entende de processo, e a grande verdade é que nem sempre é assim, nós sabemos muito bem disso, né? Todo advogado entende de processo, nem todo contador entende de tributo, não da forma que a gente imagina que deveria, que poderia, que seria necessário, porque existem várias ramificações, várias sub-áreas, e isso não é nenhum problema, mas vai ser um problema se você pretende atuar no âmbito da perícia judicial tributária, no âmbito da perícia tributária extrajudicial. Aí sim se torna um problema, porque você tem um conhecimento fundamental mínimo, mas não é, ou pode não ser, na verdade, especializado. Então, esse é o grande lance aí também, né? É importante você falar sobre isso, porque 2 pontos que eu acho que eu preciso ressaltar da sua fala. Primeiro, tributarista, necessariamente contador? Não. Quando você pega a legislação do administrador e do economista, você também vai encontrar lá a autorização para que eles façam esse tipo de trabalho. Então, pode ser administrador, contador, economista. Mas o que acontece? Normalmente, o contador, por ele já ter que fazer, né, tocar ali o registro contábil da empresa, ele acaba tendo mais contato e, consequentemente, os outros profissionais vão deixando isso de lado. E também o contador já está com a documentação contábil da empresa ali, né? O economista, por exemplo, eu vou chegar na empresa, eu vou ter que solicitar essa documentação feita pelo contador para que eu faça o trabalho ali como assistente técnico, o extrajudicial como assistente técnico judicial. Então, acaba que essa parte, ela não é exclusiva, mas acaba que a gente tem uma atuação mais latente do pessoal da contabilidade. Mas não é exclusividade, mas há uma preferência, né? Isso. Mas eu tenho tributaristas administradores com um grau de qualidade absurdo, também absurdamente alto. Eu tenho economistas tributaristas com um grau absurdamente alto. E não acredite que aquilo que você aprendeu na faculdade ou aquilo que você aprendeu ali fazendo o serviço para 1 ou 2 empresas de contabilidade é suficiente. Não é. O que o doutor Adalberto falou, essa história da Hidra, é que vai surgindo coisas, vão surgindo detalhes, e você precisa estar atento a esses detalhes o tempo todo. Então, o que a gente já viu aqui, só para a gente dar uma retomada para continuar. Primeiro,
que o tributarista, ele vai ser o profissional que vai atuar com o direito tributário, né, com a perícia tributária, ele pode ser o administrador, contador, economista, mas ele tem que ser especializado no assunto. Não adianta ser mais ou menos, não adianta ser 50%, porque no tributário, 50% você gera um problema maior. E quando eu trouxe a questão da responsabilidade tributária, da responsabilidade civil, doutor Adalberto, é porque o 927, ele fala que qualquer pessoa que causa prejuízo para o outro vai ter que responder. Quando você me leva lá para o Código Civil, na parte do contabilista, lá no 1177, né, que ele vai falar do contabilista, o parágrafo único do 1177 também fala isso, ó, que os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes por atos culposos. Culposo, imprudência, negligência e imperícia. Ou doloso, entendeu? Então, aí você tem que ficar atento. Ah, Edilson, mas eu não fiz esse determinado fato aqui porque eu não sabia. Tá, mas não importa. Não importa se você não sabia. Houve aí uma imprudência. Eu vou assumir que é imprudência, não vou falar que é imperícia, não, mesmo que eu acho que o contabilista tinha que ser considerado imperícia. Por quê? Porque é o que ele trabalha todo dia. Ah, eu não sabia, não tem. Aí, doutor Adalberto, o ponto que é importante a gente ressaltar em toda essa conversa aí é que o conhecimento que eu tenho vai permitir que eu seja, o conhecimento especializado que eu tenho vai permitir que eu atue ou dando a consultoria, ou fazendo a perícia prévia, ou fazendo, agora eu quero te perguntar, e a auditoria? Como que funciona? Muito bem, né? Quando a gente fala de auditoria tributária, né, eu, pelo menos, não há uma área que eu tenho muito apreço, eu conheço alguns colegas que conseguem conviver amigavelmente, transitando entre perícia e auditoria. Eu não consigo, primeiro porque eu não tenho como executar meu trabalho. Quando se fala em execução de uma consultoria com o propósito de identificação de crédito, eu não consigo fazer isso. A gente até pode fazer dentro da mesma pegada, né, digamos assim, da auditoria, utilizando a amostragem, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, isso aí pode dizer para mim que a empresa ela está maravilhosa, mas em contrapartida, se eu escolher um período errado, ou uma empresa que detém sazonalidades, eu não observar isso, uma empresa que ela teve aí uma modificação de estrutura de atuação, né, de execução de trabalhos relacionados a negócio no decorrer do tempo, que também foi distinta. Se eu pegar um determinado período, eu não vou conseguir identificar isso dentro da minha perspectiva. Eu confesso que tenho até limitações para compreender o processo de execução, de desenvolvimento do trabalho de auditoria voltado a essa questão tributária em função de existir esse critério de amostragem. Eu não consigo, dentro da minha ignorância, da certa minha limitação, também burrice mesmo, mas eu acredito que eu não acredito que eu consigo estabelecer um critério de amostragem que seja válido o suficiente para esse nosso caso. Eu não encontrei ainda, né? Gostaria que aparecesse, inclusive vocês estão aqui nos assistindo, se vocês entendem mais desse caso, nos ajudem, né? Me ajudem, inclusive, com isso, porque eu não consigo, certo? Pode ser ignorância, burrice mesmo, mas eu não consigo encontrar um meio de estabelecer uma amostragem em se tratando de verificação de tributos ou da composição de base de cálculo de um tributo que seja suficiente para que eu consiga dar um resultado claro, objetivo e ao mesmo tempo amplo do meu trabalho, certo? Então, o lance da auditoria tributária dentro desse contexto é que eu não sei se cabe muito bem, a não ser que seja uma auditoria tributária de ordem preventiva, com um período estabelecido e com tributos ou conjunto de tributos específicos.